Graças a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Queridos, para mim é um motivo de muita alegria poder ministrar nessa noite, ser canal da parte de Deus. Eu tenho nessa noite uma palavra para o seu coração. Eu não sei como é que você veio aqui, imagino que não foi fácil. Temos travado lutas constantes, batalhas, mas para aqueles que veio, eu creio que Deus tem algo especial para você. Deus tem algo, aquilo que os olhos não viram, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que jamais penetrou no coração do homem é o que Deus tem reservado para todos aqueles que amam ao Senhor, amém? Sem perder tempo, abra comigo a sua Bíblia. No livro de Jó, capítulo número 7. Deus está aqui no nosso meio. Jó, capítulo número 7, versículo 1. Enquanto isso, eu quero aqui louvar a Deus pela vida do pastor Washington, amém? Minha gratidão pela oportunidade, que Deus abençoe também o pastor Valmir, que está também na direção desse trabalho, que Deus venha dar força. Não é fácil a gente conduzir um trabalho, ser líder não é fácil e também não é para qualquer um, tem que ter chamado, tem que ter vocação e amor. Então que Deus possa continuar dando força para que possamos prosseguir rompendo em fé, amém? Pastor Edson também não se encontra, mas que Deus possa abençoar. Pastor Paulo, enfim, todos os obreiros que compõem esse ministério, amém? Jó, capítulo 1, quem encontrou, diga o nome do seu pastor. Ninguém achou? Capítulo número 7, versículo 1. Amém? Está escrito assim, Jó 7, 1. Não é penosa a vida do homem sobre a terra, não são seus dias como de um jornaleiro, como o escravo que suspira pela sombra, e como o jornaleiro que espera pela sua paga, assim me deram por herança meses de desengano, e noites de aflição me proporcionaram. Ao deitar-me digo, quando me levantarei? Mas cumprida é a noite e farto-me de revolver na cama até a alva. A minha carne está vestida de vermes e de crostas terrosa. A minha pele sem crosta e de novo supura. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e se findam, sem nenhuma esperança. Amém? Somente até aqui. Antes de se assentar, repita comigo. O ano da retomada. Só quem crê nisso poder se assentar glorificando ao nome do Senhor. Querida igreja, servir a Jesus não é fácil. Na verdade, qualquer ser humano, do nascimento até a morte, ele passa por lutas, por desafios, ele passa pelo vale, ele passa pelo deserto, ele vai passar por várias provas. Enquanto meditava no texto que o Senhor deu para pregar essa noite, eu me recordei que no ano de 2020 eu fui acometido de uma doença terrível, onde eu passei ali pelo vale da sombra e da morte. Os irmãos sabem que eu peguei dengue, e eu me recordo que eu fui para o hospital ali de Braslândia, a noite de sábado foi o dia mais difícil que a dengue atacou, emagreci quase 15 quilos, e eu me lembro que naquela noite eu sentia muitos calafrios, a minha temperatura de 39 caiu para 27, eu comecei a tremer, e eu falei, Jesus Cristo, tem misericórdia. Se tem uma hora que nós começamos a orar e clamar a Deus, é quando a morte se aproxima. Tem gente que pede para morrer, mas quando ela chega perto, pede livramento. E eu me recordo que ali no hospital de Braslândia, eles me atenderam muito rápido, Deus foi trabalhando, e naquela noite já injetaram na minha veia soro, e a minha oração, quando eu ia no banheiro, eu andava muito fraco, só orava a Deus e pedia, Senhor, não deixe eu morrer. Não deixe eu padecer, eu ainda quero fazer a tua obra, fazer a tua vontade. Não deixe eu perecer. Então eu entendi que a vida do ser humano ela é como um fio, ela é como um sopro. Somos muito frágeis, não temos capacidade alguma de nos mantermos firmes, se não for a boa mão de Deus nos segurando e nos sustentando. Eu vi que naquela noite, queridos, sem Deus nós somos menos do que nada. Ora, eu imagino que nem todos que vieram aqui nessa noite vieram porque a sua vida está 100%, tudo na sua vida vai bem,
Eu imagino que muitos aqui talvez estão enfrentando lutas que só você e Deus sabe. Alguém aqui tem promessa daquelas que nem só você e Deus acreditam? Promessas que se passaram até hoje não se cumpriram. Talvez você chegou aqui nessa noite, está questionando, indagando Deus, cadê a promessa? Falar de retomada nessa noite não é muito fácil. Quando nós talvez perdemos as nossas forças. E aqui nós viemos pregar, viemos falar, viemos cantar, queremos testemunhar. Mas quando nós vamos ver por dentro a nossa vida, você vai ver que não é fácil você retomar. Não é fácil você se levantar. Não é fácil você vir aqui na frente e pregar, cantar, testemunhar, quando na verdade a sua vontade era de ficar em casa, a sua vontade era de chorar, a sua vontade era de talvez nem clamar mais a Deus, mas Deus te trouxe aqui, porque Ele quer falar com você. Deus só aprova aquele a quem Ele vai aprovar lá na frente. Eu não sei se você está orando nessa noite como orou Jó, no capítulo 7, 4, onde lemos, quando ele diz que a noite parece não ter fim. Porque quando tudo desaba sobre as nossas vidas, quando falta o chão debaixo dos nossos pés, quando a pessoa que nós mais amamos abandona, quando o filho a quem nós apostamos as fichas no futuro está doente, e quando Deus parece ter virado as costas para a gente, parece que nós nos sentimos o pior de todos os homens, como Jó, que ele vai dizer, era melhor eu não ter nascido. Somos superficiais quando nós falamos a história de Jó. Falamos como se Jó tivesse perdido seus 10 filhos, como se nós perdêssemos uma moeda. Mas para quem já perdeu um filho, sabe a dor que é. Você já perdeu um parente, um ente querido? Aquele que você amava, aquele que você imaginava que ia viver muito tempo e de repente Deus levou? Então nós não entendemos ao certo o que Jó passou. Porque Jó não perdeu um, Jó perdeu 10 filhos. Jó, ele enterrou 10 filhos. E a Bíblia vai dizer que ele ainda olhava para cima e dizia, e eu sei que o meu Redentor vive. A Bíblia vai dizer que quando ele tenta se retomar, 3 amigos vai consolar Jó. Ele se assenta na calçada. E o que ele encontra é pessoas que estão ali para apontar o dedo, dizendo, confessa o teu pecado. Você pecou. Não tem lógica um homem ser tão rico, abençoado, e do dia para a noite a sua vida virar de cabeça para baixo. Cresci e ouvi dizendo que a vida do crente é como uma roda gigante. E hoje eu entendo que não é como uma roda gigante. Na verdade, a vida do crente ela é como uma montanha russa. Porque é capaz de você estar lá em cima, mas estar com a cabeça para baixo. Ao passo que é capaz de você estar lá embaixo como Jó, mas de cabeça erguida, dizendo, Deus deu, Deus tomou, mas bendito continua sendo o nome do Senhor, porque ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, eu vou continuar adorando, eu vou continuar glorificando, eu vou continuar bendizendo ao nome do Senhor. Aí ele vai pegar um caco de telha, vai raspar, ele vai dizer, não é isso que vai me parar. Capítulo 1, quando Satanás chega até a Deus, a Bíblia vai dizer que ele está ao derredor, e Deus vai dizer, vistes o meu servo Jó? Porque não há ninguém na terra como ele. Deus então vai dar 4 características de Jó. Quais são? Homem justo, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Mas apenas uma dessas incomodou Satanás. Não era por causa da sua riqueza, não era por causa da sua justiça de imundícia, não era por causa da sua conduta, mas uma coisa vai incomodar Satanás. Jó temia a Deus. Oh glória. Ele vai dizer, debalde Jó teme a Deus, vê como ele é rico, tira o que ele tem e vamos ver como é que ele te adora. Por que é que ele se incomoda pelo fato de Jó temer a Deus? Porque Satanás conhece, mas não teme. Ele sabe que o temor ao Senhor é o princípio da... A pergunta que eu faço nessa noite é por que é que sofre o justo? A temática do livro de Jó, do 1 ao 42 capítulo, é essa. Por que é que sofre o justo? Tem uma doutrina, uma escola chamada Escola do Sofrimento. Por que é que Deus coloca o cristão na escola do sofrimento? Por que é que nós temos que passar por coisas que, às vezes, você chega
abalar a sua fé, estremecer a sua estrutura. Essa é a temática do livro de Jó. Ele começa então a contender. Ele já não está mais entendendo nada, vai dizer, eu queria que o dia que eu nasci, fosse riscado do calendário. Por que é que Deus parece que está omisso diante das nossas lutas, tribulação? Deus, ele não responde a Jó. Esse é o dia mau. O dia mau, queridos, é quando você busca, ora e não tem resposta de Deus. Parece que Deus está com seus ouvidos agravados, como foi dito aqui. Deus nem sempre responde quando nós quer, mas não quer dizer que Ele não esteja ouvindo. Mas Ele responde na hora que você mais precisa. Esse é o dia mau. O dia mau é quando Davi está na sacada do seu palácio. Os seus oficiais vão dizer, Davi, você não vai para essa guerra para que não se apague a lâmpada de Israel. E a Bíblia vai dizer que Davi então vê uma mulher tomando banho nua, e ele vai se apaixonar por aquela mulher, cai em loucura, adultério. A Bíblia diz que quem adultera está em loucura. E a Bíblia vai dizer que Davi cai com aquela mulher, ela engravida. E então Davi percebe que a gravidade do seu erro é tamanha. E a Bíblia vai dizer em 2 Samuel 12, que Davi começa a jejuar. Ele começa a interceder, ele começa a clamar, dizendo, talvez Deus tenha piedade pela criança. E a Bíblia vai dizer que ele jejua 1, 2, 3, 4, 7 dias ele ora, ele clama, mas não obtém resposta de Deus. Queridos, o dia mau é esse, é quando nós estamos clamando e nós não conseguimos obter resposta da parte de Deus. A Bíblia vai dizer então que os seus oficiais ficam sem saber o que dizer, porque Davi ele não reage, ele não consegue se levantar, ele jejua 7 dias e o menino morre. A Bíblia diz que Deus feriu o menino de morte. Tem coisas na Bíblia que não dá para entender. Por que é que Deus matou o filho de Davi? Fruto do pecado de Betseba. E a Bíblia vai dizer então que quando o filho de Davi morre, os oficiais entendem, não conseguem nem, tamanho era a dor de Davi, eles não conseguem nem expressar a mensagem para Davi. Como Davi vê eles cochichando, ele vai entender que a criança morreu. Mas a Bíblia vai dizer que quando Davi entende que a criança morre, a Bíblia vai dizer que Davi se levanta, lava o seu rosto, entra no templo, e a Bíblia diz que Davi levanta as suas mãos e adorou ao nome do Senhor. Mas como é que pode? Quando seu filho estava doente, ele orava. Quando seu filho estava morrendo, ele jejuava, ele clamava, ele tinha fé. Agora, o seu filho morre e ele está adorando. Ele pede pão, ele vai comer, ele vai tomar banho, vai trocar de roupa, vai se vestir. Sabe o que Davi está dizendo? Esse é o ano da retomada, não importa o que você passou, não importa a luta que aconteceu, muitos foram abatidos, muitos morreram, mas Deus está dizendo um recado para mim e para você nessa noite, a vida precisa continuar, esse ainda é o ano da retomada na sua vida. Não baixe a guarda, levante-se, acredita. Você tem que auto se motivar. Algumas pessoas perguntam, Mateus, você ainda está pregando? Estou pregando. Quando pensa que o nosso ministério está morrendo, de repente começa a surgir 1, 2, 3, 4 oportunidades. É igual eu estava falando com o Washington, as pessoas não conseguem entender qual é o propósito de Deus. O que é que você tem diferente? O que é que você tem, pregador? O nome disso é fé, é coragem. Saber que mesmo que você esteja lá embaixo, você é como as águias, renasce da cinza e daqui a pouco você já está voando, você já está sonhando, você já está acreditando no plano e no propósito de Deus. Por que é que sofre o justo? Deus deu tantas mensagens lindas, queridos. Enquanto eu estava meditando, eu ia pregar sobre Êxodo, capítulo 14, que foi citado pelo Washington. Falei, Senhor, será que era lá? E ele, não, é aqui. Porque hoje eu quero treinar o meu povo. Eu quero explicar para eles que mesmo passando por prova, eu provo aquele que eu quero aprovar na frente. Não desanime.
Palavra nessa noite é uma palavra de ânimo, é uma palavra de consolo, é uma palavra de conforto. Levante-se, porque o teu Redentor vive, ele não está dormindo. O teu Redentor não é como o Deus deles. Tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem boca, mas não fala, seus pés não andam e suas mãos não apalpam. Mas o meu Deus, ele é tão grande que a mão dele está estendida nessa noite sobre o seu povo, para te abençoar. O profeta disse: quando Deus quer levantar a mão dele para abençoar, quem faz a mão dele voltar atrás? Quem pode impedir o agir de Deus? Operando Deus, quem impedirá? Mas sonhar não é fácil, porque na verdade quem não sonha odeia quem sonha. Você sabia disso? Eu costumo dizer que quem não sonha não vive, vegeta. Porque o sonho ele é a força motriz que te impulsiona no objetivo que você quer atingir. Se você for observar em Gênesis, capítulo de número 27, 19, a Bíblia vai dizer que enquanto José está agora obedecendo o chamado do pai dele, obedecendo a ordem do seu pai, seus irmãos olhavam de longe e diziam: lá vem o tal sonhador. José então é traído pelos seus irmãos, é vendido, porque os seus irmãos não foi amigo, vendeu, tinha inveja dele. Tudo isso por causa de uma túnica. A Bíblia diz agora que José está no Egito, como Zafenate Paneá, e um dos seus oficiais vai dizer: José, você agora tem todo o poder, todo o Egito nas suas mãos. José, sabe o que você faz? Pega agora seus irmãos, José, e dá o troco. Faz eles sentir a dor na cadeira de uma solidão, José, tortura eles. Tudo que eles fizeram contigo, faz o mesmo, José. Pega eles, José, faz eles sentirem qual é a dor da perca, qual é a dor de você ser esquecido no calabouço. Sabe o que é que José vai dizer, queridos? Não posso. Por um acaso estou eu no lugar de Deus para julgar alguém? O mal que me fizeram foi o bem que me fez Deus chegar até aqui. Não é o homem. Quem te guia, quem te leva a lugares, quem abre portas não é o homem. Porque por trás da mão de um homem há a mão de um Deus todo-poderoso. A mão do homem é apenas um complemento daquilo que Deus quer. Sabe o que eu costumo dizer? O homem não é bom. É Deus que é bom e usa o homem para te abençoar. O coração do homem é mau. Mas quando Deus quer, até Faraó dá cargo de nível superior. Oh, glória! É Deus quem usa. A Bíblia vai dizer então que Faraó tem um sonho que o deixa perturbado. 7 vacas gordas saem do rio e depois 7 vacas magras também saem. E as magras engolem as vacas gordas. Ele fica incomodado e a Bíblia vai dizer que ele vai dormir de novo. Quando ele dorme, ele tem outro sonho. Espigas magras e espigas gordas. E ele começa a se questionar: meu Deus, mas na verdade ele nem acreditava em Deus, imagina. Mas que mistério é esse? Ele começa então a chamar os feiticeiros, os magos de Faraó. Ele começa a chamar todos os encantadores e vai dizer: olha, eu tive um sonho que era assim, assim e assado. E eles começam a coçar a cabeça, começam a consultar os seus livros, mas isso não tem nenhuma história nossa. Começa a consultar os seus deuses e eles não conseguem ter interpretação. Aí ele vai chamar o copeiro-chefe e vai dizer: olha, você me falou uma vez que tem um homem, um hebreu que sabe interpretar sonhos. Ele: sim, foi José. Ele interpretou que eu seria restituído ao cargo e assim aconteceu. Hoje eu sou copeiro novamente. Ele então manda chamar José. E o texto vai dizer que José estava 2 anos no calabouço. 2 anos na profundidade de um palácio. 2 anos esquecido pelos homens. A Bíblia diz que depois de 2 anos é a primeira vez que ele faz a barba. Troca as suas vestes. José poderia muito bem, queridos, usar da sua dor e dizer: eu sou ateu, sou agnóstico, não acredito mais em Deus, eu não quero mais saber de nada disso. Ele poderia muito bem: vai morrer eu, o Egito e todo mundo de fome, porque eu não vou trazer a revelação de Deus. Ele poderia muito bem ter se recusado na hora que eu mais precisei de Deus. Deus virou as costas para mim. Eu não sou mais crente, não quero mais servir a esse Deus. Mas sabe o que é que José fez, queridos? No momento de prova, ele estava lá embaixo, mas ele estava de cabeça erguida.
Ele estava lá embaixo, mas ele ainda acreditou que uma hora aquele que nasceu para ser a coroa vai ter que vir para a sua cabeça. Lá embaixo ele ainda acreditava que o seu Redentor vive e que está em pé no céu olhando para ele. A Bíblia vai dizer então que José fala, manda chamar José. Quando José chega diante de Faraó, Faraó vai dizer, me disseram que tu tem um dom aí de interpretar sonhos. Sabe o que é que ele vai dizer? Eu não. Eu não tenho esse dom. Mas o Deus a quem eu sirvo, o Deus a quem eu fielmente sirvo pode interpretar os teus sonhos, Faraó. Eu imagino Deus olhando lá do céu dizendo, esse é o homem. É esse o meu escolhido. Ele poderia ter dito não, mas ele falou sim. Ele poderia ter recusado, mas ele entendeu que é o ano da restituição na vida dele. Ele entendeu que é o ano de se levantar. Ele entendeu que o Deus que coloca na prova é o Deus que tira da prova. Ele entendeu que o seu Deus está de pé. E é isso que Deus quer que você entenda essa noite. Deus vai dizer, Jó, por um acaso você entende como que se faz o firmamento da terra? Você sabe, Jó, como é que estabelece o limite do mar? Você tem proporção do tamanho da lua? Como que se firma as estrelas no céu? Você entende, Jó, de alguma coisa disso? Ele começa a questionar a Deus, Deus vai dizer, Jó, eu estou no trono. É eu que estou no controle. Satanás, ele tem até poder, eu costumo pregar sobre isso, mas não tenha medo do diabo. Também não subestime ele. Quando Moisés vai diante de Faraó, a Bíblia vai dizer que ele lança ali o seu cajado. Aí vem uns magos de Faraó e lançam o seu cajado também. O cajado de Moisés se torna uma serpente. Mas o cajado dos magos de Faraó também se torna em serpente. Mas você sabe qual a grande diferença? É que vem a serpente, a cobra de Moisés engole a cobra de Faraó. Satanás pode ter poder, mas o Deus a quem você serve, ele tem todo o poder. Não subestime o diabo, mas também não tenha medo dele. Satanás, ele anda em derredor, mas aquele que serve ao Senhor, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livra de todo o mal. É Deus quem te protege. 1000 pode cair de um lado, 10.000 pode cair de um outro, mas você não será atingido. Talvez surja nessa noite, no nosso coração, questionamentos, como esse de Jó. Perdi tantos amigos nessa pandemia, perdi amigo de câncer, amigos. Eu trabalhava no tribunal, e tem coisas que a gente, como diz o pastor Washington, você tem que esquecer, para não entrar numa possível depressão. Tem coisa que você tem que olhar para trás e esquecer o passado. Você tem que olhar daqui para frente. Eu trabalhava no TSE, e eu me lembro que na sala, era em gabinete, trabalhava eu, Jean e Gilvan. De repente, o Gilvan pegou uma gripe, e ele tinha 23 anos, filho único, uma doença de estio, que é a doença do adulto, e eu até orei por ele, e eu falei, Gilvan, essa tosse está muito estranha, vai no médico para você consultar. E ele falou, não, vou no hospital. E ele foi no hospital e lá ficou mesmo, e foi internado e veio a falecer. Aí eu, meu Deus, tão jovem. Aí, esse ano agora o Jean foi acometido de um câncer no estômago, e ele também morreu. Eu falei, meu Deus, trabalhava 2 pessoas junto comigo e os 2 faleceram. Um amigo meu de infância também morreu, de infarte. Um pastor meu morreu de Covid. Um amigo meu morreu de Covid. O tio da minha esposa morreu de Covid. Então, são tantas percas, queridos, que às vezes nós talvez poderíamos nos sentir como Jó. Meu Deus, tanta pessoa sendo abatida, morrendo. Será que eu vou morrer também? Será que a promessa que o Senhor tem na minha vida vai se cumprir? E a gente começa a duvidar, começa a ser como as ondas do mar, vai para lá e para cá. E é o que não pode acontecer. O que duvida é semelhante às ondas do mar, não pode duvidar. Gênesis 15, capítulo 15, versículo 6, e creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabe qual é o nome disso? Fé. Pregador, o que é fé? Fé é você caminhar como vendo o invisível. Você não está vendo, mas você acredita piamente que lá na frente você vai alcançar a vitória.
Talvez você, assim como eu, tem dificuldade como o povo que teve lá no deserto, e eu, de certa forma, até entendo, porque a cultura egípcia, a cultura do povo Egito, lá do Egito, eles tinham Deus que eles viam. Tinha um Deus de pau, Deus de pedra, Deus da Astarote, Deus Marduk. Tinha um Deus que eles... os egípcios eram pessoas muito idólatras. É tanto que foram 10 pragas, por isso que Deus manda as 10 pragas, porque tinham 10 deuses no Egito. Daí 10 pragas, tinha um Deus da pulga, tinha um Deus do rio Nilo, tinha um Deus do gafanhoto. Então Deus manda 10 pragas para bater eles. Era um povo muito idólatra. Então imagine comigo você caminhar no deserto, você que está acostumado a ver um Deus de pau. Então você começa a caminhar no deserto com um guia, que era Moisés, dizendo, o caminho é esse. Mas Moisés, cadê Deus? Nós não conseguimos enxergar Deus. Então, de certa forma, eles têm dificuldade de servir a um Deus que não veem. Porque lá no Egito eles adoravam um Deus que eles viam. Mas está muito estranho, só Moisés que consegue enxergar. Mas é isso que acontece com nós, quando nós entendemos o propósito de Deus. Capítulo número 42. Eu te conhecia só de ouvir. Mas a Bíblia vai dizer que Jó então olha e entende o propósito de Deus. Mas agora os meus olhos te veem. É por isso que eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sabe o que é isso, querido? Profundidade de espírito. Talvez você não está enxergando com seus olhos visíveis nessa noite. Mas se você tiver fé, você entende que Deus ele está aqui no nosso meio. Ele está passeando aqui. O que convence o homem não é aqui a palavra do pregador. Não são os louvores que são cantados. O que pode convencer aqui o seu coração nessa noite é apenas o Espírito Santo. Tive muitas crises enquanto eu pregava. Minha preocupação constante era, será que gostaram da pregação? Será que a pregação foi daquelas de tirar tatu do toco e sabiá da toca? Será que foi aquela pregação esfuziante que todos falaram em línguas? Até que o Espírito Santo falou, eu uso quem quero e da forma que eu, na hora que eu quero. Então Deus não trabalha com formas, não trabalha com formas, Ele trabalha com formas. Cada um Ele usa de forma diferente. Porque quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo só tem um. Não é o pastor, não é o presbítero e não é o diácono. Se chama Espírito Santo de Deus. E Ele passeia no nosso meio nessa noite. Ele é tão poderoso que já está esquadriando, vasculhando o seu coração nessa hora. Ele sabe as suas dores, as suas queixas, Ele sabe quais são as lutas que você está enfrentando. Mas se você tiver nessa noite coragem, levantar a sua mão, talvez como Jó, com um caco de telha. Se você tiver a coragem, a hombridade, falar, Senhor, eu sou fraco, mas o Deus a quem eu sirvo é forte. Se você tiver a capacidade, mesmo diante da luta, dizer, Senhor, está doendo, Senhor, tá doendo muito, mas eu creio no Senhor Deus que eu sirvo, que o consolo vai vir. Ao anoitecer, pode vir um choro, mas a alegria vem, a alegria vem, a alegria vem ao amanhecer. Só quem acredita nisso, dá um grito de glória, capaz de acordar toda essa igreja. Oh, glória. Na hora da maior luta da minha vida, falava, Deus não deixa eu morrer. Mas agora, quando a gente já está mais estabelecido, a minha oração é, não deixe eu viver, se eu não morrer para Cristo. Você está entendendo? Não vale a pena, queridos, você viver 100, 200, 300 anos, se não for viver para Cristo. Paulo diz, vivo não mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. Para mim o viver é Cristo, se eu morrer com Ele é lucro. Está entendendo? Não importa o que você esteja passando, tem pessoas que é rico, milionário, mas não tem a paz que você tem. Tem pessoas que têm dinheiro, mas não tem a alegria que você tem, de chegar na sua casa e dizer, eu sou um salvo. Não tem a alegria de chegar na minha casa, tem paz, tem Cristo, tem comunhão, tem alegria. Eu sei que eu posso perder tudo, mas eu tenho um Deus que me dá todas as coisas. Fique de pé nessa noite. Palavras como essa são palavras de reflexão, são palavras que colocam o obreiro, o homem de pé. É disso que nós precisamos de ouvir, queridos. Eu sei que não é fácil, Deus não chamou pessoas perfeitas. Deus sabe exatamente todos os seus caminhos. Eu falo nessa noite de um Deus que é
onipotente, onipresente, onisciente. Onisciente é aquele que sabe de todas as coisas. Imagine comigo que você tem agora na sua mão um controle, um dispositivo capaz de prever o futuro. Você tem também agora a oportunidade de contratar um funcionário na sua empresa. Você está recrutando ele. Sabendo nesse controle, você vê o futuro que esse funcionário ele vai te roubar. Você sabe que ele não vale nada. Você sabe que esse funcionário não vai trazer boas coisas para você, talvez vai te trair, vai te entristecer. Eu te pergunto, você contrataria ele? Sabendo que no futuro ele iria errar o caminho, você contrataria ele? É claro que não. E a pergunta que eu te faço nessa noite é: por que Jesus te chamou? Você sabe o que é isso? Só tem uma resposta, é graça. Não, pregador, é porque Salomão falou que não adianta nada você começar bem e terminar mal. Concordo. Mas Jesus também falou para Pedro: quando tu te converteres, fortalece teus irmãos. Você acha que Jesus não sabia os tropeços, as lutas que você ia passar? Você acha que Deus não conhece o seu interior? Então por que é que Ele te chamou? Pregador, mas eu só falho quando eu tento fazer o bem, o mal já pratiquei. O bem que eu prefiro fazer eu não consigo. Mas o mal que eu detesto, esse eu acabo fazendo. Isso não está em nós, queridos. É claro que nós temos que nos esforçar, porque o reino de Deus é tomado por esforço. Mas Jesus te chamou, mesmo sabendo do jeito que você é. Porque Ele disse: eu te chamei pelo teu nome, e tu és meu. Quando passares pelo fogo, eu serei contigo. Quando pelas águas, elas não submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o teu Criador, para te dar a vitória. Eu não desisto de você. Eu não posso desistir de você. Porque você é a minha criação, o meu produto, o meu filho e a minha filha. Fui eu quem te criei. Então Deus, Ele não desiste de você, queridos. Já para concluir, já é o terceiro curso de teologia que eu estou fazendo, pela misericórdia de Deus. E numa conversa sadia com o meu professor, ele dizendo: olha, muita gente se equivoca, pensando que eu aceitei a Jesus, então Jesus agora me aceitou. Muito pelo contrário. Não foi nós que aceitou a Jesus. Desde o livro de Gênesis, é Deus que está à procura do homem, Deus que vai atrás do homem. E eu te provo na Bíblia. O cordeiro foi preparado antes da fundação do mundo. Então, na verdade, o termo correto não é aceitar a Jesus, é se render ante a graça de Jesus. Porque Ele está de braços abertos nessa noite dizendo: eu te quero, mas você vai se render até a mim? Você vai se render ante o meu amor? Queridos, não importa o que você fez, o que você está fazendo, Ele está dizendo nessa noite: eu quero, gostei de você, te chamei pelo teu nome. Você é meu, é minha propriedade. Eu te comprei com meu sangue puro carmesim, amém? Vamos orar, queridos. Pai Santo, nós te adoramos, nós te glorificamos. Deus, como é bom entender que tem um Deus tão grande, que sustenta o universo com a palma das suas mãos. Como é bom entender, ó Deus, que a tua palavra, ela é como um martelo que esmiuça a pedra. Ó Deus, como é bom saber que tem um Deus tão grande que cuida dos nossos, que cuida da nossa família. Que embora passamos por luta, passamos por percas, passamos, ó Deus, por dificuldades e tribulação, nós sabemos que a tribulação, essa mesma tribulação, ela produz para nós um peso de glória eterna, produz para nós perseverança. Nós estamos caminhando, ó Deus, convicto na palavra de que o Senhor disse, que nós teríamos aflições, mas que o Senhor venceu o mundo. Ó Deus, nós cremos que essas aflições, que as lutas do tempo presente, elas não podem nem ser comparadas com a glória que vai ser revelada do alto dos céus. É por isso que eu peço, ó Deus, nessa noite, uma oração de fé. Ó Deus, não deixe que a nossa lâmpada se apague, não deixe que a nossa fé recua. Ó Deus, nos dá força para podermos caminharmos rumo à nossa vitória. Nos dá força, ó Deus, nesse tempos nebulosos, tempo de luta, tempo de dificuldade. Levanta-nos, ó Deus, como soldados
que não tem medo da batalha e da peleja, e que possamos, ó Deus, entender o Teu projeto e fazer a Tua vontade. Ensina-nos, ó Deus, a Te obedecer, seremos obedientes. Os testemunhos se avolumam, e nós vemos, ó Deus, aqui o Senhor operar no meio do Seu povo. Toma agora, ó Deus, todos os enfermos dessa igreja, todos aqueles que estão padecendo por enfermidade, e pelo poder da Tua glória, cura eles, Senhor, em nome de Jesus. Não é pelo meu poder, não é a palavra do pregador, mas é pelo Teu nome, ó Deus, que sejam curados, restabelecidos, porque esse é o ano da retomada. Levanta ministérios nessa noite, ó Deus, levanta pastores, missionários, levanta novos cantores, ó Deus, e nós cremos que seremos um exército que vai ser levantado nessa igreja, e juntos, ó Deus, vamos fazer a Tua vontade pela glória e honra do Senhor, amém, queridos? Você pode aplaudir o nome do Senhor e glorificar o nome dEle?